cavalo veio para ficar. O carro é apenas uma moda. Isto foi dito em 1900. O cavalo veio para ficar. O carro é apenas uma moda. O nosso cérebro não consegue viajar a mais de 100 km por hora. Teria resultados desastrosos. Por vezes tem, de facto. Mas podemos viajar a mais do que isso, não é? As limpezas serão feitas abrindo apenas uma mangueira. Tudo será feito de tecido sintético ou plástico à prova de água. Isto eram as previsões para o futuro. Então estão a imaginar, é só abrir a mangueira lá em casa, molhar tudo e depois tudo seca. Porque é tudo plástico que seca rápido, não é? Ou as pessoas vão se cansar de olhar para uma caixa de madeira chamada televisão. Eram as previsões. Em 1800, 1900. Profecias que não se cumpriram. E hoje vamos ver um bocadinho mais acerca disso. Ou seja, nós a semana passada vimos como o Deus da Bíblia ele é incomparável. Ele não só é incomparável, como ele cuida do seu povo. Várias vezes é repetido, não tenhas medo. E são sempre boas mensagens. Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. Apesar de insignificantes e indefesos, perante grandes nações, Deus continua a cuidar do seu povo. Hoje vamos ver como Deus chama os povos, as nações, ao tribunal. Vamos ver como ele apresenta os seus argumentos, a sua candidatura a ser Deus. Vamos ver como ele apresenta o seu servo inigualável e como ele nos chama a responder. Então vamos abrir em Isaías capítulo 41. Isaías 41 e vamos ler a partir do versículo 21. Então, capítulo 41, versículo 21, diz assim: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito a um e ele vem. A um desde o nascimento do sol e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como o lodo e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que o possamos saber, antecipadamente para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As tuas obras são coisa nenhuma. As tuas imagens de fundição, vento e vácuo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até às extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar,
Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honras ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E às imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra, queremos pedir-te que te possas revelar a nós, que possas revelar-te aos nossos corações, às nossas mentes. E, Senhor, ajuda-nos a que a tua palavra possa servir para confiarmos mais em ti, para confiarmos plenamente em ti e apenas em ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É realmente, parece uma cena de tribunal, os primeiros versículos que vemos, ou seja, os versículos 21 a 29. Julga os teus deuses e confia no Deus verdadeiro que prediz o futuro. Eu não sei se vocês conseguem saber se uma carta Pokémon é verdadeira ou falsa. Talvez alguns de vocês, uma minoria, mas eu vou-vos dizer como fazer, está bem? Como ver se a carta Pokémon é verdadeira ou falsa. Primeiro, confia no teu instinto. Já estiveste com muitas cartas, então se aquela não te parece verdadeira, provavelmente não é. Segundo, lê a carta. Se há erros, não no português, mas se há erros de ortografia, é falsa. Até agora é fácil, não é? Vê a parte de trás e compara a versão também com aquilo que podes ver na internet. Eu sei, para a maioria de vocês é tipo cartas Pokémon. Então, e que tal se for o azeite? Como verificar se o azeite é falsificado? É fácil, não é? É só ir aqui atrás e ver o que é que eles estão a fazer. Temos aqui, bem, hoje parece não estar a funcionar. Mas dizem que pelo aroma, então se cheirar muito a óleo, é porque, não é? É porque está a ser falsificado. Devia cheirar, devia ter um cheiro mais intenso e menos a óleo. Certificações ajudam. Eu sei que muitos de vocês não vão buscar aquele azeite certificado, mas se virem as letras DOP ou IGP, são bons indicadores. Uma coisa interessante. Se congelar, ou seja, se colocares azeite naquelas covetes e colocares no congelador, se ele congelar, é verdadeiro. Se não congelar, é falso. Por causa da quantidade de óleo que poderá ter. Algo assim deste género. Como é que testarias uma divindade? Como é que fazes o teste à divindade? Uma das coisas que Isaías menciona aqui é a sua capacidade de predizer, de dizer o que é que vai acontecer, de dizer o futuro. Então, imaginem que estamos no Palácio da Justiça e o juiz, e Deus é juiz, é curioso que Deus é juiz, depois Deus entra para ser julgado também, e Deus depois volta a ser juiz. E é uma mistura de Palácio da Justiça com um debate público que Deus aqui faz. Ou seja, quem é que consegue predizer o futuro? Quem é que consegue dizer o que é que vai acontecer? Eu sei que a maior parte de vocês consegue adivinhar, não é? Quando há uma barriga grande, se é menino ou menina, mas isso é fácil, não é? Só 50% de hipótese de errar. Mas a prova da divindade está no cumprimento das profecias. Isaías pergunta quais foram as coisas anunciadas pelos vossos deuses, coisas que se cumpriram. Tragam os vossos deuses, que coisas é que eles disseram que iam acontecer e de facto aconteceram. Versículo 23, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Façam o bem, façam o mal, para que nos assombremos, para que fiquemos surpreendidos, para que fiquemos, uau! Tragam alguma coisa. E do versículo 23 para o versículo 24,
Há uma pausa. Porque há o desafio lançado. Tragam os vossos deuses e mostrem de que forma eles têm dito isto vai acontecer e de facto aconteceu. E depois há um silêncio. Porquê? Porque ninguém se pronuncia, nada é dito, nada é anunciado, ninguém consegue fazer aquilo que Deus consegue fazer. Ninguém consegue trazer exemplos de eventos que foram preditos por divindades e aconteceu exatamente como eles disseram. E por isso, Isaías diz, menos do que nada sois e menos do que nada é o que fazem. Esta é a conclusão. E aqueles que confiam nestas divindades, abominação ou detestável. Coitado daquele que confia em nada, que entrega a sua vida a nada, que molda os seus valores e as suas prioridades por nada, por algo que não consegue, não tem o poder de dizer o futuro, que não tem o poder de divindade. E quanto a Deus, o que é que Ele tem feito? Bom, na altura de Isaías tem estado a falar acerca do exílio agora. Mas desde o início de Isaías, que Isaías tem predito várias coisas. E todas têm acontecido. Aliás, se olharmos para desde o início da Bíblia, temos visto várias profecias a serem cumpridas. Ou seja, quando chegamos ao tempo de Isaías, o povo de Deus já tem muitas profecias que foram cumpridas. Já tem muitas provas de que o seu Deus é verdadeiro. É de facto verdadeiro. E agora, na altura de Isaías já está a anunciar o exílio. Eles ainda estão com reis, com os seus reis, mas ele já está a anunciar o exílio. Deus tem oferecido a sua proteção ao seu povo. Deus tem falado com os reis, não é? No capítulo 7 de Isaías, com Acás, Deus diz, pede-me um sinal. Uma prova em como eu estarei contigo. E Acás diz, não, eu não vou pedir, mas eu vou procurar aliança no rei da Síria. Então, vez após vez, os reis de Israel estão a procurar conforto e proteção noutras nações que os vão destruir, em vez de confiar no Senhor. O cativeiro aproxima-se, mas aqui vem mais uma perdição. O cativeiro vai chegar ao fim por obra e graça do rei opressor, o rei Ciro. Versículo 29. Do norte suscitam 25. Do norte suscitam e ele vem, desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados ou governos como o lodo e como o oleiro pisa o barro. A vinda de Ciro é mais uma proclamação do Deus de Israel, do Deus da Bíblia. No meio de povos e nações cujas divindades estão em silêncio, não dizem nada. E por isso, versículo 29, todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens são vento e vácuo. Então, Isaías está a falar de eventos 1,5 século à frente, 150 anos à frente. Qual o valor de algo assim? Qual o valor para o povo naquela altura de isto vai acontecer daqui a 150 anos? Eles podiam dizer, estou descansado. Não, a ideia é agora em quem é que estás a confiar. E a ideia é também, olha para trás e vê que todas as profecias de Deus têm-se cumprido. Então confia nele agora. Confia nele agora. E nós? E nós? Em quais deuses ou divindades estamos a confiar? Até que ponto elas são divindades? Até que ponto são capazes de mostrar prerrogativas que pertencem apenas a um Deus, a uma divindade? E nós? Então julga os teus deuses, confia no Deus verdadeiro. Segunda coisa, vemos nos versículos 1 a 9. É um convite a vermos o servo gentil e ouvirmos o Deus verdadeiro. Os currículos são importantes, não é? Eles têm mudado ao longo dos anos. Eles chegaram a ter um formato europeu de currículo. Eles enfatizavam um determinado aspecto de capacidades. Agora, eles enfatizam mais outro aspecto. Mas o que é um currículo? É uma apresentação de alguém, não é? Apresentação de alguém perante outras pessoas. Ou seja, há um grupo de pessoas, uma empresa que tem uma necessidade. E para isso quer uma pessoa. Então a pessoa apresenta o seu currículo, apresenta-se a si própria. E por norma, para o final do currículo há referências. Ou seja, se a empresa ou o grupo de pessoas que têm a necessidade quer avaliar aquele candidato, vai falar com referências, vai pedir, vai perguntar, olha, isto é mesmo verdade? É essas referências. E parece que é isso que vemos aqui no capítulo 42.
vemos este servo a ser apresentado. Então, no meio do nada, no meio de exclamações que têm vindo a ser feitas, versículo 24, eis que sois menos que nada. Eu não sei se a vossa tradução faz jus e faz justiça a este aumento que tem vindo gradualmente, ou este crescendo. Versículo 24, eis que sois menos que nada. Versículo 29, eis que todos são nada. Versículo 1, eis aqui o meu servo. No meio do nada, no meio do silêncio, eis aqui o meu servo. Ou seja, no mundo sem revelação, no mundo sem predição do futuro, no mundo sem esperança e sem conforto, aqui está a resposta de Deus. É o quê? É um servo. Podíamos fazer várias perguntas nesta entrevista. Então sentamos o servo e vamos fazer várias perguntas e ver o que é que o texto nos responde. A primeira é, olha, será que o servo é capaz? Será que ele é capaz de fazer aquilo que tem para fazer? Versículo 1. Ele é capacitado por Deus, ou seja, escolhido por Deus, de quem Deus se agrada, com o Espírito de Deus, ou seja, o servo tem tudo o que precisa para a sua missão. Tudo. Se ele é capaz, claro que sim. Será que o servo Será que ele é capaz de ter empatia, de relacionar-se com aquilo que eu estou a sentir, com as minhas dificuldades? E será que ele é capaz de adotar os valores da empresa, digamos assim? Será que ele consegue relacionar-se com pessoas imperfeitas e pessoas fracas? E nos versículos 2 a 4 nós temos aqui vários negativos, não é? Não clamará, não gritará, não esmagará, não apagará, não desanimará, nem se quebrará. E os negativos apontam-nos também para os positivos. Aquilo que ele não faz, ele faz o oposto. O servo não será autoritário, mas falará com a autoridade. Os que estão quebrados por dentro, os que estão desanimados, não serão espezinhados. Pelo contrário, ele vem trazer esperança aos desesperados. Vemos esta imagem da cana quebrada, ou seja, de algo que é quebrado e que deixa de exercer a sua função. Por exemplo, então algo... Não vou fazer. O Filipe já estava a olhar para mim e a pensar... mas sim, algo que é quebrado e deixa de fazer a sua função de... Ei, agora já não dá para apontar e para... eu sei que há aqui vários agricultores, mas não é? Que usam canas, não é? E as canas são usadas para segurar como apoio. A partir do momento em que ela está quebrada, que ela está partida, eu coloquei aqui... Não sei se vou conseguir pegar nisto sem me queimar. Consigo. Vocês sabem o que é que vai acontecer daqui a pouco, não sabem? Eu estava com esperança que durasse menos, afinal dura mais. Devia ter vindo mais cedo. Eu estava a pensar, será que o Daniel me vai apagar a vela que eu acendi? Porque ela é muito pequenina e ele andava aqui com coisas, papéis e assim. Mas sabemos, e estas velas são muito pequeninas, elas duram muito pouco. Não é? Daqui a pouco ela vai estar, não é? Com qualquer gesto, ela pode apagar. Isto até correu bem, ainda pensei que fosse mandar a vela para o chão e a cera para o tapete e as senhoras... Mas aqui vemos esta imagem deste servo gentil e cuidadoso, com pessoas quebradas, pessoas frágeis, que facilmente quebram, e ele vem com muito cuidado, ele é muito gentil. O que é que o servo vem fazer? A repetição é trazer justiça, direito. E por vezes a justiça de Deus são atos de justiça legal. No contexto de Isaías, parece-me que este direito e justiça é este falar com autoridade ligado ao predizer o futuro. Ou seja, ele vem trazer e ser a revelação de Deus. Deus tem estado a revelar-se também através da sua profecia. E agora o servo vai ser a revelação de Deus num mundo sem revelação. Num mundo em silêncio, este servo vem ser e trazer aquilo que o povo de Deus não tem sido e não tem feito. Este servo vem exemplificar a confiança que o povo devia ter em Deus. Como saber se de facto vai acontecer?
quais as referências que o servo apresenta. Quem é que concede autoridade a este servo? Versículos 5 a 9. Assim diz o Senhor. Em várias alturas, se lerem os profetas, maiores, menores, a mensagem do Senhor normalmente inicia com assim diz o Senhor. Ou seja, a palavra não é do profeta, a palavra vem do Senhor. A autoridade é do Senhor. Quem é o Senhor? O Deus da criação, da natureza, de animais e humanos. O Deus incomparável que escolhe quem vai ser o seu mediador. Não é? Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ou seja, aqui temos um servo que vai ser a libertação de pessoas na escravidão. É através deste servo, é este Deus da Bíblia e é através deste servo. Isto é uma mensagem que vai contra todas as outras religiões e todas as outras tentativas ecuménicas. Sem vergonha, sem tentar ser politicamente correto e sem ser convencido, o Deus da Bíblia é um Deus que não partilha a sua honra e a sua glória. Deus não aceita adoradores de falsos deuses. Ele não aceita. Deus não aceita todos. Venham todos. Na medida em que cada um venha pelo seu próprio caminho, pela sua própria divindade, pelos seus próprios esforços, então é nenhum. Nenhum vem. Deus quer que todos venham, mas Ele quer que todos reconheçam que só Ele é Deus. Porque só Ele se dispõe a ser julgado por nós. Só Ele se dispõe a ir a tribunal por nós. Só o Deus da Bíblia se apresenta a ti esta manhã para tu o julgares e avaliares de acordo com a sua palavra. Será que Ele é digno de ser Deus? Será que Ele é digno de ser o teu Deus? Então traz os teus deuses e as tuas crenças e compara-as com o Deus da Bíblia. Versículo 9, mais uma vez Deus apresenta as tuas credenciais. Ele diz, eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Ou seja, aquilo que Deus está a dizer é que houve coisas que já se cumpriram e agora Ele está a apontar mais uma vez para este rei Ciro, que irá libertar o povo do cativeiro. A certeza de que Ciro vem e quando Ciro vier, ele vai confirmar que o servo está para vir também. Então é curioso como a palavra de Deus e a profecia serve para comprovar aquilo que Deus tem estado a dizer. Não é? As crianças, elas confiam nos pais na medida em que os pais vão sendo verdadeiros com elas. Se um pai começa a dizer, olha, hoje vamos ao parque brincar. Chega ao final do dia e ele não teve tempo. Ou por alguma razão não conseguiu, ele diz, olha, não deu. No dia a seguir, ele diz à sua criança, hoje vamos ao parque. E acabam por não ir. Terceiro dia, quarto dia, a criança vai confiar no seu pai? Ele costuma dizer que vai ao parque comigo, mas ele não vai. Eu já sei, porque a sua palavra não tem sido verdadeira. Então a profecia, aquilo que Deus tem vindo a dizer que vai acontecer e que acontece, é evidência e comprova aquilo que Deus continua a dizer que vai acontecer. Um servo que será o mediador da aliança, versículo 6, ou seja, ele vai também gerir o relacionamento entre nós e Deus. Ele vai arranjar uma forma de lidar com o nosso pecado. E já reparaste que este servo vem fazer coisas que nós não conseguimos fazer? Ele vem abrir os olhos aos cegos. Qual é o cego que consegue abrir os seus próprios olhos? Qual é o prisioneiro que consegue escapar? A não ser que esteja na prisão de Coimbra. Mas qual é o prisioneiro que consegue escapar? E olhando para nós, de certa forma, vemos alguma escravidão em nós. Ou seja, todos estamos a falhar, quer seja na escola, no trabalho, na vida. E todos somos estas duas imagens que Isaías nos dá. Somos a cana quebrada, somos a vela que está prestes a ser soprada, que facilmente vem qualquer coisa e muda a nossa vida e coloca-a de pernas para o ar. Duas imagens de pessoas que estão a ser injustiçadas, que vão sendo abusadas,
que estão esgotadas de vez em quando, sem motivação às vezes para continuar. Mas Deus não se afasta de pessoas como nós. Pelo contrário, Ele tem estado a falar com o seu povo e Ele agora diz: eis o meu servo. O meu servo, Ele vai até vocês. Ele não se afasta, pelo contrário, Ele vem para perto. Por isso vê o servo gentil e ouve o Deus verdadeiro. E por fim, versículos 10 a 17, canta e agradece ao Deus verdadeiro, não é? Estão prontos para um cântico novo. Se eu disser um cântico novo, uma nova canção, vocês vão pensar assim, está a falar da Bíblia, não é? Está a falar de capítulo 42, versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo. Mas não, a pergunta foi da Beyoncé. Foi a Beyoncé que fez esta pergunta num comício da Kamala Harris. E ela fala também em profecia. E é interessante como linguagem bíblica é usada para falar ao coração das pessoas. É claro que a Kamala precisa deste cântico novo, ela precisa que as pessoas se juntem a este cântico novo para ter os seus votos. E eu não estou a tomar posição política nenhuma, apenas a referir que pessoas usam, por vezes, linguagem bíblica porque ela fala aos nossos corações. A música, a canção fala aos nossos corações. Deus não precisa das nossas vozes, mas Ele chama-nos a responder à sua profecia. Ele chama-nos a responder ao facto que Ele é o Deus da profecia. Ele chama-nos a responder com música, com gratidão e esperança. E vocês pensam assim, mas alguma da nossa música, algum do nosso canto é triste, não é? É saudoso, pensamos nos fados. Pensamos naquela pequena frase, quem canta, seus males espanta. Mas parece que às vezes cantamos e os males continuam. Mas cantar é uma manifestação de alegria. Quando eu estou muito alegre, eu não sei qual é o movimento de dança que vocês fazem. Cada um de vocês tem, não é? Um gesto, qualquer coisa. Eu penso naquele tipo dos desenhos animados que faziam assim. Já era o tempo, não é? Em que ia mais alto e conseguia fazer aquilo. Mas penso naquela música... quando estamos muito contentes, nós até cantamos à chuva. Até cantamos à chuva. Até cantamos à chuva. Não, no chuveiro. Eu estava a falar do Singing in the Rain. I'm Singing in the Rain, do Gene Kelly. Eu sei, é mais antigo. Mas para o português andar à chuva, não se anda à chuva. Para o britânico é mais... É chuva, faz parte da vida, não é? Está quase sempre a chover. Na Irlanda, na Inglaterra. Mas quando a alegria é tanta, este dançar à chuva e cantar à chuva, e é esta alegria que deve ser em parte a nossa resposta àquilo que Deus nos está a dizer. A razão da alegria é que o Senhor sai como valente, Ele mostra-se como um guerreiro que vai conquistar, versículo 13. Mostra a sua força contra os inimigos. E quando pensamos em servo, e não sei se... provavelmente já fizeram a ligação com o grande servo, com Jesus, e é esse mesmo. Quando pensamos em Jesus como o guerreiro, não é? Jesus que vem até nós, que mostra a sua força contra os seus inimigos. E olhamos para Jesus e vemos quem é o principal inimigo, o que é que mais agitava Jesus. Não é? Em João 11, o que é que agitou Jesus? Foi a morte, o nosso maior inimigo. É aquilo que o agita. E ele vem como guerreiro para destruir o nosso maior inimigo. Ele agita-se quando entra no templo e vê pessoas religiosas a quererem colocar barreiras para as pessoas chegarem a Deus. E ele irrita-se também com isso. São coisas que nos separam de Deus. Aqui vemos a ideia de que este servo é uma ideia de gestação. É aquele período em que vem aí uma grande alegria, não é? O bebé está para nascer e vai haver grande alegria, mas há um período de espera. Há um período de espera. E é isso que nós vemos do Velho Testamento para o Novo Testamento, em que o servo irá chegar. É o Senhor que faz tudo. Vemos aqui o Senhor a conduzir, guiá-los-ei os cegos por um caminho. Nós não conseguimos. O cego não consegue ir por um caminho novo. Talvez consiga ir por um caminho que ele já fez várias vezes. Mas a resposta ao Senhor deve ser com esta gratidão e alegria, porque nós não fazemos as coisas. É Ele que faz. E nós apenas respondemos de
mãos abertas, prontos para receber. E há uma grande diferença entre ter alguém connosco e não ter. Deus quer enviar o seu servo para Ele estar connosco de alguma forma. É diferente quando nos dizem, quando nos dão indicações para ir a algum sítio buscar alguma coisa ou assim, e vão connosco. Eu lembro-me quando andava no Silva Gaio, que é ali ao pé do estádio universitário, e morava na Quinta das Lajes, que é ao pé do Sabores da Carne, exploratório para essa zona. E eu tinha de ir a pé. Esse caminho, eu ia pelo Portugal dos Canitos, que era fixe, mas havia uma parte que eu não gostava nada, porque andava no 5º ano, acho eu, tinha de passar pelo Dom Duarte, a escola secundária. E o que é que normalmente há nos portões da escola secundária, às vezes durante as aulas? Vemos aquela malta mais velha a faltar às aulas, a fumar ao portão e não sei o quê, e a fazer outras coisas. E eu cheio de medo a passar lá a pé. Lembro que era algo que me agitava um bocadinho, mas mudava tudo se alguém fosse comigo. E às vezes tinha colegas meus, que eventualmente depois conheci, e que moravam na mesma zona, e íamos todos juntos. E a companhia faz toda a diferença. Aqui temos o Senhor a dizer que Ele virá através do seu servo. Ele vai gerir a aliança, o relacionamento connosco, e Ele vai estar connosco. Como é que podemos responder? De duas formas. Podemos cantar, versículo 10, ou versículo 17. Podemos dizer aos nossos ídolos, aos nossos falsos deuses: vocês são o meu Deus. Vocês continuam a ser o meu Deus. Podemos cantar com alegria ou podemos viver com vergonha a confiar em ídolos que não fazem nada. Alguém disse: o ser humano é uma fábrica de ídolos. Qual modelo é que tu estás a construir neste momento? Há o T800, que é o modelo boa pessoa. E podes dizer assim: não, eu sou uma boa pessoa. Eu até sou uma boa pessoa e não preciso de um Deus salvador. Podes ter o S2000 família. Não, eu tenho a minha família, é tudo aquilo que eu preciso. Podes ter o PS4 funcionário do mês. Eu tenho o meu emprego, está tudo seguro, tenho a minha subsistência. Mas tudo isto não serve como Deus. Não suporta o ser Deus para nós. Vão-nos sempre deixar mal. Então o convite esta manhã é para veres o Senhor que envia o seu servo para estar connosco. Vamos orar e vamos terminar aqui. Senhor Deus, queremos agradecer-te pela tua revelação a nós. Agradecer-te por esta imagem que nos dás de tu próprio a seres julgado, a colocar-te à nossa mercê para seres julgado. A forma como predizes o futuro, a forma como as tuas profecias vêm a ser cumpridas. Agradecemos que és um Deus no qual nós podemos confiar. Agradecemos que és um Deus da história, que interfere na história. És um Deus que está no trono. És um Deus com mais autoridade do que qualquer poder ou nação à nossa volta. Senhor, obrigado porque, sendo nós pessoas quebradas e frágeis, tu não te afastas de nós, pelo contrário, tu vens até nós, através deste servo. Senhor, agradecemos-te por ele. Agradecemos porque este servo é de facto Jesus. E centenas de anos mais tarde, nós vemos como há tanta alegria quando Jesus nasce, como há razão para cantar, para entoar cânticos. Agradecemos porque o próprio Jesus, antes de ir para a cruz, ele caminhou com os seus seguidores para um jardim, cantando, entoando mais um cântico. Obrigado porque a fé cristã envolve cantar com alegria, mesmo quando as circunstâncias não são fáceis. Porque cantamos acerca de verdades, cantamos acerca de coisas que já foram feitas. O nosso maior inimigo destruído através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Senhor, agradecemos-te ao pensar também naquela música: se perdido e cego estou, Jesus vem a mim. Lá na cruz já mostrou que virá a mim, porque o nosso Deus
é bom e fiel. Senhor, agradecemos porque Tu és bom e fiel e Tu vieste a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.